diminuir, as taxas vão compensar? Ou liberdade? Depende, cara. Que a gente está falando, então, de impermanente loss, né? Porra, de repente, os ativos que compõem a pool, sei lá, eles se moveram de uma maneira que tu coletou taxa, mas se tu tivesse ficado parado em um desses ativos simplesmente, tu terias mais dinheiro. Isso é o risco da provisão de liquidez. Isso chama-se impermanente loss. Ou seja, eu teria ganhado mais dinheiro se não tivesse provido a liquidez, porque as taxas não compensam a troca de um token pelo outro. Isso é um dos negócios da pool de liquidez. Por isso, por exemplo, tá? Eu gosto de prover liquidez de maneira bastante pontual, Hamilton. Ou entre ativos voláteis, mas muito correlacionados, para tentar evitar que saia do range com muita facilidade. Não tem como garantir isso, né? Mas e sempre entre ambos ativos que eu gostaria de ter em carteira, porque se sair eu fico com um, eu fico com o outro, eu quero ter ele. E uma outra coisa que eu gosto de fazer é, se eu acho que o mercado vai cair, eu vendo parte daquele ativo que eu quero, pego o resultado daquela venda, os dólares, por exemplo, provejo liquidez no par daquele ativo com dólar, fora do range, se o ativo continuar caindo, eu vou trocando esses dólares pelo ativo volátil, e aí eu vou fazendo um DCA de compra. Ou o contrário também. Se eu acho que o mercado vai andar, mas já está muito perto do topo, eu monto a pool do ativo volátil com ativo escasso, à medida que o ativo anda, ele vai trocando por dólares, e aí eu saí da minha posição, então eu fiz um DCA de venda. Então, para mim, provisão de liquidez em pool funciona dessas duas maneiras. Ou seja, entre ativos voláteis, ambos ativos que eu quero ter, e que eu acho que são altamente correlacionados, ou um ativo estável com ativo volátil, ou para fazer DCA de saída, ou para fazer DCA de entrada. É como eu gosto de usar pool de liquidez. A estratégia por trás de pool de liquidez sempre é do market maker, né? Se vocês procurarem estratégias de market maker, por exemplo, isso já existe em corretora convencional. O market maker é o cara que ele está tanto posicionado na compra quanto na venda. E ele ganha nas pessoas que estão executando, né? Então, exato. Uma pessoa vai lá, ela executa. Imagina ali um varal, tanto na compra quanto na venda, né? Tem um varal em vários níveis de preço. Então, o preço vai subindo, você vai vendendo. O preço vai caindo, você vai comprando. E aqui a gente consegue administrar esse range, enquanto, por exemplo, se eu estou numa pool de liquidez, Bitcoin, dólar, o Bitcoin vai subindo, eu vou vendendo Bitcoin. O Bitcoin vai caindo, eu vou comprando. E daí você consegue aplicar isso para o seu portfólio. Então, em alguns pontos que você acha interessante, como o Razin falou, eu quero me impulsionar mais na compra, então eu acredito que o preço vai passar por aqui, eu quero passar e comprar e ganhar a taxa enquanto vai caindo. E você vai ganhando a taxa por conta do spread entre o comprador e o vendedor. Exato. E ele vai comprando, ele vai vendendo. Então, tem uma estratégia nesse sentido. E sempre utilizar coisas que você quer ter no seu portfólio, né? Então, eu quero ter Bitcoin Ethereum no meu portfólio. O cara faz uma pool de Bitcoin Ethereum num ponto posicionado ali, que você acha que vai estar no range, né? Então, você vai estar rentabilizando tanto seu Bitcoin quanto seu Ethereum, enquanto o Bitcoin vai subindo em relação ao Ethereum e vice-versa, né? Vou dar um exemplo mais simples, tá? Digamos que eu quero comprar BTC, né? Não vai ser BTC, vai ser WBTC nesse exemplo. Mas eu vou lá e, eu acho que o Bitcoin vai cair até os 40 mil dólares. Eu vou lá numa pool de WBTC e dólar, coloco o dólar fora do range do preço que tá, um pouquinho abaixo do preço que tá agora, até os 40 mil dólares. Se isso acontecer, ele vai comprando à medida que for caindo. Ele vai trocando esse dólar por WBTC à medida que for caindo. Eu vou fazendo um DCA de compra. Porra, ó, filé, coisa linda. Então, eu gosto muito de pool de liquidez como estratégia de DCA de saída ou de entrada e também para ativos voláteis entre eles. Uma pergunta, Milton. Se uma pool que eu tenho montada dentro do aplicativo da Chainless sai do range, ele me notifica, não? Cara, a gente tá para botar uma notificação nesse sentido, tá? Hoje, deveria notificar, velho. Abrir pop-up no celular ali, a sua pool, link saiu do range. Porra, animal isso, sacou? Seria muito massa. Sim. Então, a gente está com esse pensamento de colocar isso, né? Falando aqui um pouco mais sobre as nossas apostas, a gente também tem a aposta de botar a ordem passiva dentro do aplicativo, né? Então, botar a ordem passiva limit ordem também dentro do sistema para o cara fazer ali as compras programadas dele. Chegou nesse preço, eu quero comprar, chegou nesse preço, eu quero comprar. Isso a gente também está pensando em colocar. Tá. Né? A gente está com algumas apostas, eu poderia mostrar para o pessoal fala assim, pô, Milton, eu quero que o app vai para essa direção, essa. Eu te mandei lá uma lista, né, de coisas que a gente está pensando em fazer. Ordem programada também está nesse esquema. Mas falando especificamente sobre a pool saiu do range, eu quero ser notificado, a gente está com isso no backlog para ser feito, a gente já analisou isso aí, como é que pode ser feito. Eu não consigo te dar uma previsão sobre isso, mas o time de desenvolvimento está com isso nas costas para ser colocado nos próximos lançamentos. Mas aqui, exemplificando aqui o teu exemplo, né? Então a gente está aqui numa Bitcoin, USDC,
E aqui está no range menor, né? Está 64.058. Se o Bitcoin chegar nesse valor, eu quero montar uma pool de liquidez nesse range. Então, eu posso vir aqui e criar essa pool de liquidez tanto com SDC quanto BRZ, né? Que eu não tenho saldo em USDC, mas eu tenho aqui saldo em BRZ. Então, eu posso criar essa pool de liquidez mesmo fora do range, né? Se o Bitcoin cair, aqui ele tem um mínimo de criação, né? Para criar a pool de liquidez. Então, aqui no caso, ele vai só se posicionar em USDC, então ele vai fazer a troca e ele vai ficar posicionado ali no range, como você comentou. Exato. Se começar a cair, ele vai começar a trocar o USDC por WBTC. E aí tu tá comprando o Bitcoin à medida que ele cai. Exato. Eu acho isso muito massa, cara. Ô, Hamilton, tem uma pergunta aqui, a gente já tá com 1h10 de live, a gente já tá perto de encerrar. Tem uma pergunta que é uma das mais recorrentes, sobre report, cara. Claro. Onde entra a questão do report? Ou seja, tudo é reportado ou tem partes que cabe ao usuário? Explica pra galera essa questão do report. Aqui deu um erro na criação de pool de liquidez, isso acontece, tá? DeFi, às vezes acontece o erro, mas o que acontece? A gente estorna todo o saldo pro cara, até mesmo saldo de taxa de rede, a gente volta tudo pro usuário quando acontece um erro, tá? Cara, sobre reports, esse é um assunto bem sensível, mas o que eu posso falar da gente e o que a gente faz? Nada de swap a gente reporta para a Receita Federal ou para qualquer coisa. Isso é obrigação do usuário, né? Isso é obrigação do usuário. Isso é obrigação do usuário, tá? A gente se posiciona muito semelhante a uma MetaMask da vida, né? Então, o usuário, a custódia é sua obrigação fazer o reporte, não é nossa. A gente não faz o reporte das suas transações. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, a criação de pool de liquidez, fazer swap, tem até um cardzinho aqui, ó, pessoal, passando, que é... Aqui. Ele vai passar aqui daqui a pouco. É o último card. A gente adicionou agora recentemente, que é o faça sua própria... Ele cria um relatório, né, para tu fazer a declaração, né? Facilite a sua autodeclaração. Então, em nenhum momento a gente vai declarar aqui pro usuário. A gente nunca vai falar assim, cara, a gente está fazendo para você automaticamente. Não, você que tem que ir atrás, você tem que fazer. A gente está até com uma parceria com um dos nossos influenciadores, que é o Michel, que é um dos nossos parceiros. O Michel, ele é um contador e ele nos disponibilizou uma API para que a gente conseguisse facilitar o reporte da carteira, né? Então, a gente se posiciona como carteira autocustodial. Quem tem a obrigação de fazer o reporte é o usuário. A gente não faz nenhum reporte da nossa parte em relação a isso. Então, todas as transações on-chain, todas as transações que envolvem DeFi, tudo isso a gente não faz essa declaração até o momento, né? Se a gente for obrigado a fazer, a gente vai avisar todo mundo, a gente vai mandar um push notification, a gente vai mandar um e-mail, a gente vai falar, cara, agora todo mundo está aqui e a gente é obrigado a declarar. Mas hoje não é o caso. Isso a gente não faz, tá? Se for a modificação disso, eu me disponho como um dos sócios a fazer um push notification, a informar todos os usuários, a mandar um e-mail e falar assim, cara, agora a gente é obrigado a fazer por conta de lei XY. Mas hoje, tanto os nossos advogados quanto parceiros, eles falam que a gente não precisa fazer isso, né? A gente está com os nossos advogados são do Rio Grande do Sul, eles nos deram um relatório como a gente não se enquadra em VASP, tá? Eles fizeram o estudo da VASP, eles fizeram uma carta falando assim, a gente defende o fato da Chainless ser um sistema autocustodial e não precisar fazer o reporte do usuário. Provedor de tecnologia, né? O provedor de rampa, esse cara ele vai reportar, porque ele usou Pix. Então, se tu entrou com real, ele vai reportar que tu trocou real por BRZ. Mas acabou aí também, não é? Exato. E aí tem entrando na questão da rampa, né? A rampa é a Transfero que faz, como eu falei, a gente está com essa estabilidade por conta da Transfero. A rampa, quem faz é a Transfero e eles se enquadram no sistema de VASP. Porque eles estão com o dinheiro do usuário, eles fazem o Pix, ele faz 1 para 1 com o BRZ e aí entra a sacada, 1 para 1 com o BRZ. Comprei $1 milhão em BRZ, esse $1 milhão, $1 milhão em BRZ, cai $1 milhão de BRZ na sua conta, você pode fazer a venda desse $1 milhão de BRZ amanhã ou depois. Hoje eu estou falando da normativa 188, né? Então, $1 milhão de BRZ, o cara vende $1 milhão de BRZ, não tem lucro, porque é 1 para 1, R$1, um BRZ, né? Acho que para meia palavra, um bom entendedor basta, né? Mas tem vários contadores que falam sobre a facilidade de você ter uma stablecoin de real sobre isso. Por isso que a gente está com a Transfero e esse é um dos grandes pontos de venda nosso com a Chainless.